Antes de comentar o assunto do vídeo, eu quero dizer que não é nada pessoalmente contra o Felipe Castanhari, e eu admiro muito o trabalho dele, a criatividade, a inteligência até, as animações dele, muito bom, são impecáveis mesmo, são inspiradores até, porque ele é muito criativo e ele trabalha muito bem essa arte, essa criatividade. Assista esse vídeo, tá? Que você vai entender. Veja só o que o Castanhari fala sobre Deus e a existência do mal. Mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Eu começava a refletir e falar, peraí, mas se Deus existe, ou ele é um sádico do porque ele tá permitindo um monte de merda, ou ele só não se importa. Porque, tipo, ou ele... Mas eu tenho uma teoria depois que eu vou falar pra você sobre isso. É. Fala. Não, mas assim, pra mim era essa visão. Eu via que comecei a perceber que tinha muita merda no mundo. E que a idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Ah, tá, mas Deus deu consciência pra gente fazer o que quiser, ele não quis interferir. Pô, mas você é Deus! Então, mas Você não tá vendo toda a merda que tá acontecendo aqui? Você não pode intervir? Mas esse é o ponto. Bom, partindo desses argumentos do Castanhari, ele diz que Deus parou de fazer sentido quando ele percebeu, né, tantas coisas ruins, a existência do mal. Então, ou Deus ele é um Deus que não se importa, ou ele é um Deus que é sádico, é um Deus que gosta de ver o ser humano se dando mal mesmo. Então nós temos duas colocações. Deus ele não se importa com o ser humano? Não. A Escritura é muito clara que Deus se importa, e é tanto que ele enviou o próprio Filho dele para morrer e salvar os pecadores. Então já descarta esse primeiro argumento. Deus é sádico e ele se agrada, ele tem prazer e por isso ele permite ou manda o mal sobre a humanidade? Também não. A Escritura, ela ensina a cada um de nós, pelo menos a quem assim quer aprender, que Deus ele tem um propósito com tudo, ou que todas as coisas foram criadas com um propósito. Há um salmo que diz assim: foi bom ter passado pelas aflições, elas me ensinaram os teus decretos. Nós podemos negar a existência de Deus partindo do ponto de que o mal existe. Por exemplo, se Deus é bom, logo não pode existir o mal, porque a existência do mal, ela anula a existência de Deus. De certa forma, é como dizer que o mal, por si só, ele anula a existência de Deus. Ou seja, como no nosso mundo acontecem coisas ruins, logo Deus não existe. Esse argumento, ele filosoficamente não faz sentido algum e não passa de um argumento intelectualmente desonesto. Porque é muito fácil dizer, o mal existe, então Deus não existe. Ou, se Deus é bom, porque o mal existe. Ou, se Deus existe, então ele é mal, por isso que o mal existe. Ou, se Deus existe, ele não tem tanto poder, porque ele não elimina o mal. Esses argumentos, eles partem da intenção de desprezar o outro pensamento. Se houver a menor chance de Deus ter um plano, de ter uma razão para decretar o mal, para enviar o mal ou para permitir o mal, então é totalmente possível que Deus ele exista em um universo em que o mal também existe. Não tem nenhum problema, não há nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma contradição em Deus ser Deus, enquanto ele permite, ele decreta ou ele envia o mal. Mas para isso você tem que admitir que se há a menor possibilidade de Deus ter um plano, ter um propósito e ter uma razão para permitir, ou tolerar, ou enviar, ou decretar, chame como você quiser, o mal, então é totalmente possível, lógico e não é contraditório Deus ser real, mesmo em um mundo que tem tantas desgraças, e não torna Deus mal, tá bom? Não torna Deus mal. Mas para isso você tem que admitir que há sim a possibilidade dele ter um plano, apesar de que
o mal é tão ruim, Deus ainda assim tem um plano, como nós cremos, tá? Nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar isso. Quem tem dificuldade em aceitar a existência de Deus em um mundo do mal, ou um mundo que tenha desgraças, quem tem dificuldade de aceitar isso é que tem que apresentar argumentos satisfatórios que vão nos convencer a acreditar que Deus não existe porque o mal existe. Quando a Escritura, ela nos satisfaz dessa questão. Deus está no controle, Ele fez tudo conforme a vontade dEle, tudo para a sua glória, e um dia o mal vai cessar. O mal não está fora do controle de Deus, e Ele tem um plano, ainda que nós não entendamos, ainda que nós venhamos negar, nós sabemos que pelo menos um dos benefícios do mal é o aprendizado, e um outro para alguns é se tornar uma pessoa melhor. Um abraço, comenta o que você acha, e lembrando, não tenho nada contra o Felipe Castanhari, tá? Eu admiro o trabalho dele, o canal dele, e simplesmente argumentei em cima do argumento dele, não da pessoa dele, tá bom? Um abraço, vou ficando por aqui.